Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal, Agir de Educação. Eu sou o Igor Albert e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre Trump e a guerra da inteligência artificial, o que está em jogo. Então aqui eu pretendo fazer um apanhado de por que e como a inteligência artificial chegou, a importância, a relevância, inclusive na política, que ela tem hoje, e falar um pouco sobre os últimos acontecimentos, né, relacionados ao ChatGPT, à DeepSeek e os efeitos que a chegada da DeepSeek teve, sobretudo na economia americana. Beleza? Lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, inscreva-se no canal, porque isso sinaliza pra gente que esse tipo de conteúdo é interessante e que compensa a gente continuar fazendo vídeos sobre isso, beleza? Então vamos lá. Antes aqui eu quero fazer uma retomada do ChatGPT. Né? Por que o surgimento do ChatGPT foi tão importante e como ele movimentou os bastidores das empresas norte-americanas? Vou começar aqui com uma manchete do The New York Times, que conta um pouco, inclusive, dessa história, né? Então a gente tem por dentro da corrida armamentista da IA que mudou o Vale do Silício para sempre. O lançamento do ChatGPT há um ano desencadeou uma disputa desesperada entre empresas de tecnologia e alarme de algumas das pessoas que ajudaram a inventá-lo, beleza? O que é o ChatGPT? O ChatGPT ele é um modelo que a gente inicialmente chama LLM. Claro que hoje ele trabalha além da linguagem, além de textos, ele também trabalha com outros tipos de conteúdos, mas inicialmente, e o choque principal talvez tenha sido por conta de textos. O que é uma LLM? É um grande modelo de língua. Esse tipo de modelo, que é baseado em redes neurais, né, ele utiliza grandes bases de dados para ser treinado. E com isso, conseguiu se desenvolver uma técnica, uma tecnologia que fosse capaz de gerar textos, de avaliar textos e de trabalhar muito bem com o texto a partir de comandos dados pelo usuário. Então, por exemplo, é possível você gerar um post de uma rede social, ou mesmo de você resolver um problema matemático, ou de você pedir opiniões sobre determinado assunto, perguntar sobre um fato histórico para LLM e ela é capaz de te responder de uma forma muito coerente, né? Às vezes a gente, e é claro, toda tecnologia vai ter algum tipo de problema, né? E as LLMs, às vezes, elas não conseguem ter tanta assertividade, apesar de que isso melhorou muito com o tempo e hoje a gente já tem tecnologias muito melhores. Mas a forma de ela construir o texto e o tempo que ela gasta para construir o texto impressionou o mundo. Então a gente, de repente, da noite para o dia, praticamente, surgiu uma ferramenta que fosse capaz de substituir, inclusive colaborar em várias atividades humanas. Pensa, por exemplo, uma pessoa que o papel dela é escrever textos de marketing. Né? Talvez essa pessoa pudesse ser completamente substituída por esse tipo de tecnologia. E não só ela, né? Vários tipos de outros profissionais também passariam a ser questionados dada a capacidade da inteligência artificial. Ou seja, o potencial da inteligência artificial acabou abarcando várias áreas da atividade humana. E a gente poderia pensar também em atividades, mesmo que militares, políticas e outros domínios aí poderiam ser afetados e poderiam fazer uso desse tipo de tecnologia. Portanto, isso tornou-se um objeto, uma técnica, uma tecnologia central nas discussões das grandes empresas de tecnologia. Aí o que a gente tem? A gente tem que as big techs, as grandes empresas de tecnologia, Google, Microsoft, o X do Elon Musk, elas começaram a se questionar: será que os nossos negócios estão ameaçados? Como nós podemos criar, construir uma LLM melhor para dominar o mercado? Então, essas questões passaram a rondar o Vale do Silício, né? Eu diria, as Big Techs dos Estados Unidos. E essa reportagem aqui do The New York Times, ela conta alguns dos bastidores é, ali próximo da data
de lançamento do ChatGPT e como que as empresas foram se reposicionando. O que aconteceu no Google foi repetido em outras gigantes da tecnologia depois que a OpenAI lançou o ChatGPT no final de 2022. Todas elas tinham tecnologia em vários estágios de desenvolvimento, tá? Sistemas que reconheciam sons, geravam imagens, conversavam. Mas as empresas de tecnologia foram desaceleradas por medos de chatbots desonestos e caos econômico ilegal. Vamos por partes aqui. Pense, por exemplo, na Google. O que acontece com a Google? O carro-chefe deles é o produto de busca. Né? A gente usa Google desde meados dos anos 2000, talvez até um pouco antes. Na verdade, naquela época ali a gente tinha tecnologias semelhantes já, né? E aí, de repente, a gente tem um chatbot que ele consegue te responder quase qualquer coisa em tempo muito rápido e de uma forma muito mais fácil, porque eu não tenho que ficar escolhendo mais páginas, eu tenho a resposta ali na minha cara e rapidamente. Né? Então, isso impacta diretamente o modelo de negócio da Google. E não só da Google, mas de várias outras empresas também que trabalham com coisas semelhantes. E como eu já disse, né, o potencial de aplicação desse tipo de técnica, desse tipo de tecnologia é muito grande, não só dentro da própria tecnologia, mas em outras áreas das atividades humanas. Então, o lançamento dessa ferramenta despertou grandes preocupações nessas empresas, porque elas viram seus negócios ameaçados. E o que acontecia é que muitas já tinham tecnologia semelhante ou muito evoluída em se tratando de inteligência artificial, mas sempre houve grande preocupação democrática, né, por conta dessas inteligências artificiais. Opa, será que essa inteligência artificial ela vai ser racista? Será que ela vai ser sexista? Será que ela vai propor falas preconceituosas ou mesmo que visem eliminar grupos, discursos de ódio, por aí vai. Então, havia uma grande preocupação em torno desses assuntos que a política muitas vezes trazia para essas grandes empresas. E a gente tem episódios, por exemplo, de a Meta, né, o Facebook, ser colocado na parede por conta desse tipo de questionamento. A gente tem, por exemplo, o uso de tecnologias de inteligência artificial influenciando diretamente na política, na forma como as pessoas vão decidir os seus votos. E aí a democracia ela começa a se preocupar com esse tipo de questão. Esse ponto é muito importante porque quando a gente olha hoje para o cenário, né, a gente percebe que essas empresas elas se envolvem mais na política justamente porque elas percebem que a política tem de alguma forma atrapalhado os seus negócios. Depois que o ChatGPT foi lançado, nada disso importou, ou seja, essas preocupações com como a IA seria utilizada, como ela seria aplicada, quem ela poderia prejudicar, isso não importava tanto. Por quê? Porque se eu tenho uma empresa que lança um produto, né, a OpenAI lança o ChatGPT, então agora também a gente pode. Né? Se eles não se preocuparam, a gente também não vai se preocupar tanto assim. O instinto de ser o primeiro, o maior e o mais rico assumiu o controle. Porque a disputa entre essas grandes empresas de tecnologia pelo controle e pela supremacia, ela é muito grande. Então essas tecnologias disruptivas, elas despertam preocupações e despertam inclusive remodelagens de negócio. A gente vai ver que muitas dessas empresas começam a redirecionar seus esforços para a inteligência artificial por conta do impacto que o ChatGPT teve no mundo, tá? Os líderes das maiores empresas do Vale do Silício definiram um novo curso e levaram seus funcionários junto com eles. Qual era esse curso? Era o curso da inteligência artificial. Esse vai ser o nosso direcionamento agora. A gente precisa de produtos de inteligência artificial e nós direcionaremos os nossos esforços para isso. Então, em novembro de 2022 é lançado o ChatGPT, que revoluciona a forma como as pessoas interagem com a tecnologia, que é uma tecnologia muito promissora para várias atividades humanas. E empresas estadunidenses, muitas vezes, elas estavam preocupadas apenas com concorrentes dentro dos próprios Estados Unidos.
havia e há concorrentes fora dos Estados Unidos, mas acabavam sendo irrelevantes quando comparados com Google, Microsoft, X, Apple, né? Então, fora dos Estados Unidos não havia grandes players de mercado capazes de competir à altura com essas Big Techs. Então, muitas vezes a Google se preocupava com a Microsoft ou com outras empresas norte-americanas e olhava um pouco para o mercado externo. O que acontece é que a gente tem, sobretudo na China, né, empresas também grandes e que começam a olhar com muito carinho essas questões de tecnologia, porque torna-se um direcionamento, inclusive político e econômico. Se a inteligência artificial é capaz de causar tantas revoluções na sociedade e a China quer se tornar um país relevante, muito relevante e a grande potência do mundo, ela também precisa começar a se preocupar com isso. Mas até então as empresas chinesas não eram capazes de competir com as grandes empresas estadunidenses. Além disso, acreditava-se que para desenvolver melhores ferramentas, né, então para eu superar o ChatGPT, eu vou precisar investir muito em hardware, em placas de processamento que sejam capazes de me dar maior velocidade, maior agilidade, maior capacidade para treinar modelos cada vez maiores e melhores que o próprio ChatGPT. Então veja, se eu quero me tornar o líder, se eu quero me tornar o melhor dentro daquele mercado, eu preciso investir cada vez mais em hardware especializado. Entretanto, essas restrições legais e preocupações éticas, democráticas, morais atrasam o desenvolvimento da IA. É a percepção que essas empresas têm, né? Então, se havia essas pressões políticas no sentido de regulamentar como essas IAs devem ser construídas, como elas devem ser avaliadas e de que forma elas devem ser entregues à sociedade, as empresas estão percebendo isso como um atraso para o seu desenvolvimento. Então, esse é o pano de fundo que a gente tem ali quando se trata do ChatGPT. E aí, chega de repente, em 2025, uma empresa com um modelo muito semelhante ao ChatGPT, mas que traz melhorias muito significativas. Mas vamos dar um passo atrás e compreender o que é a DeepSeek. A DeepSeek, então, ela vai quebrar os paradigmas até então estabelecidos. Essa reportagem do Nexo aqui, ela traz justamente um pouco disso, né? Como a DeepSeek reposiciona a corrida geopolítica pela inteligência artificial. E aí, essa inteligência artificial torna-se um assunto de geopolítica justamente por conta de sua capacidade de influenciar as sociedades e as preocupações dos governos em terem as melhores ferramentas de inteligência artificial. Então, a DeepSeek é uma empresa chinesa e o chatbot chinês foi construído com um orçamento bem inferior ao dos concorrentes americanos. A ascensão da plataforma abre novo capítulo da disputa entre China e Estados Unidos. Os primeiros modelos da DeepSeek, na verdade, eles são lançados em 2023, mas até então e até 2025, esses modelos eles são muito irrelevantes e as grandes empresas que estão trabalhando em LLMs e modelos similares, né, elas não estão se preocupando com a DeepSeek. Só que chega 2025, janeiro de 2025, e a DeepSeek lança seu aplicativo de chatbot baseado no seu modelo DeepSeek R1. E aí as estruturas vão se abalar. A reportagem que eu trouxe ali antes, eu já mostrei, né, que o custo de treinar o modelo da DeepSeek era muitíssimo inferior ao custo de se treinar, por exemplo, o ChatGPT. E como que isso vai impactar? Opa, se eu tenho um menor custo para desenvolver o meu produto, eu vou entregar esse produto a um menor preço para o meu usuário. Esse já é um raciocínio meio que óbvio, né? Mas a DeepSeek ela vai trazer algumas outras vantagens que vão colocar em xeque o desenvolvimento de tecnologia dos Estados Unidos. Então, um chatbot gratuito feito com orçamento bem inferior aos concorrentes surpreendeu o mercado. A novidade fez despencarem os preços das ações da fabricante de chips Nvidia e de empresas consolidadas no setor de IA. Então, o primeiro questionamento que a DeepSeek coloca na mesa é: eu não preciso de tanto hardware, de tantos chips assim, para treinar um modelo tão bom, né? Porque o que acontece? A China ela não dispunha de tanto hardware, de tantos chips como os Estados Unidos para treinar o modelo. O que então foi feito?
as pessoas usaram o que tinham para treinar um modelo. Então, a capacidade computacional que eles utilizaram foi muito, muito menor do que as utilizadas pelas empresas norte-americanas, tá? E o que isso impacta? A maior fabricante de chips dessa natureza é a NVIDIA, também é uma empresa americana. E aí essa empresa é colocada na parede. Por quê? Porque, se eles conseguiram fazer um modelo tão bom quanto o nosso, utilizando menos capacidade computacional, por que a gente está colocando tanto dinheiro em hardware, tanto dinheiro em chips, em hardware especializado para o treinamento desse tipo de tecnologia? Né? Então essa empresa é colocada na parede e as ações dela despencam da noite para o dia após o lançamento desse chatbot da DeepSeek. E as próprias empresas do setor de inteligência artificial também veem quedas nas suas ações. A ascensão da plataforma no momento em que os Estados Unidos estão restringindo o acesso à tecnologia avançada de chips para os chineses abre novo capítulo da disputa geopolítica. Esse é um outro fato importante. Os Estados Unidos têm restrições sobre o quanto pode ser exportado de chips, de placas de processamento para a China. Por quê? Justamente para retardar o desenvolvimento de inteligência artificial por esse país. E acreditava-se que essa restrição de hardware implicaria em que a capacidade chinesa fosse diminuída e que eles não conseguiriam ter modelos tão bons quanto os norte-americanos. Entretanto, eles não seguem essa expectativa porque eles usam capacidade menor, chips mais simples, menos quantidade, em menos quantidade, para treinar um modelo tão bom quanto o ChatGPT, né? Então, assim, essas restrições norte-americanas à exportação de tecnologia para a China não fez com que a China ficasse para trás nessa corrida pela inteligência artificial. Então, a DeepSeek e o modelo R1 traz 3 diferenciais muito importantes. A primeira delas, a solução é open source. O que é isso? Essa solução é aberta para quem quiser ver, manipular, testar, reimplementar, retreinar essa tecnologia. Ao contrário dos modelos norte-americanos que são fechados, né, e ninguém tem acesso ao código, esse modelo ele é aberto e quem quiser utilizar, quem quiser modificar, quem quiser estudar, é capaz de fazê-lo. Né? Então veja, se o modelo de negócio dos Estados Unidos girava em torno das empresas norte-americanas, girava em torno dessa proteção intelectual da tecnologia, de não revelar como ela é feita, a DeepSeek chuta o balde e fala: não, eu não me preocupo com isso e na verdade isso vai ser a minha força, que eu vou permitir que várias pessoas contribuam com o modelo. Então eles abrem a tecnologia e isso coloca muito em risco os produtos norte-americanos que se baseavam nesse segredo de mercado. Outro ponto, menor custo de treinamento do modelo. E é muitas vezes menor do que o treinamento dos modelos norte-americanos. Né? E isso vai trazer o terceiro ponto, que é menor preço aos clientes. Pense, por exemplo, que o ChatGPT oferecia um serviço de processar 1 milhão de tokens a 2,5 dólares, enquanto o DeepSeek chega ao mercado com 0,5 dólares. Né? Então, era 5 vezes mais barato do que o preço do ChatGPT. E a gente sabe que no capitalismo o preço domina muito o mercado. Né? Se eu tenho 2 produtos similares e um é muito mais barato, é muito provável que eu vá escolher esse mais barato. Então, por conta de todos esses pontos, de eu utilizar menos hardware, de eu abrir essa solução para quem quiser estudar, para quem quiser ver, e por oferecer essa solução a preços menores ao mercado, tudo isso levou justamente ao questionamento do modelo de desenvolvimento norte-americano. E a gente vê esse tipo de impacto aqui. Queda de 465 bilhões da NVIDIA, né, no mercado financeiro, devido a DeepSeek, é a maior da história do mercado. A gente via esse tipo de empresa, a NVIDIA, crescendo, tendo ações cada vez mais valorizadas e de repente esse valor de mercado cai por conta do lançamento de uma nova tecnologia capaz de fazer o mesmo com menos, né? Com menos hardware.
Então, do dia para a noite, as empresas norte-americanas se viram encurraladas justamente por conta dessas inovações que a DeepSeek coloca sobre a mesa. Mas, Igor, e aí eu já vou finalizando, por que a inteligência artificial ela é tão relevante? A gente comentou isso inicialmente, mas basta perceber que as aplicações da IA, elas estão nos negócios. Veja, eu consigo acelerar a minha produção, a minha criação de produtos, eu consigo agora desenvolver textos, criar imagens, eu consigo resolver problemas matemáticos, gerar ideias a partir da inteligência artificial. Ou seja, a forma de produzir, a forma de trabalhar, ela é muito revolucionada pela chegada dessas novas técnicas de inteligência artificial. Outro ponto, aplicações militares. A gente consegue pensar, né, em como essas tecnologias de inteligência artificial podem ser utilizadas para fins militares. E essa questão militar, ela sempre foi muito sensível quando se trata de geopolítica, porque as nações que querem se tornar as maiores, as melhores, elas têm que ter arsenais militares e técnicas militares muito avançadas. Então, se eu tenho a inteligência artificial capaz de melhorar a minha técnica militar, ter melhores inteligências artificiais é muito importante para eu manter a minha supremacia. E é nesse sentido também que a China e os Estados Unidos disputam essa supremacia na inteligência artificial. Pesquisas científicas, eu consigo acelerar o desenvolvimento das minhas pesquisas científicas porque a LLM, por exemplo, consegue sumarizar muitos dos conhecimentos que a gente tem até hoje de uma forma muito prática. Isso facilita muito o trabalho do cientista. Então, se eu tenho desenvolvimento científico mais rápido do que outros países, provavelmente eu vou conseguir desenvolver novas técnicas, desenvolver novas tecnologias de forma mais rápida também, né? Ou seja, praticamente todas as atividades humanas são influenciadas pela inteligência artificial e, sobretudo, a inteligência artificial na sua forma mais atual e mais crista de onda, né? Que são as LLMs. Então, assim, a inteligência artificial não é mais um assunto de uma empresa, não é mais assunto de uma área, mas é um assunto que permeia a política por conta dessas diversas possibilidades de aplicação e por conta de que essa tecnologia ela está e vai cada vez mais mudar a forma que a gente se organiza socialmente, né? Então era isso que a gente tinha para hoje. Eu espero que você tenha visto um pouco e compreendido um pouco melhor esse pano de fundo que a gente tem do desenvolvimento das LLMs e por que os países estão, sobretudo China e Estados Unidos, estão cada vez mais preocupados com isso, com essa técnica, com essa tecnologia. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, deixar um comentário, porque tudo isso é muito importante para a gente continuar entregando conteúdo de qualidade para você. Muito obrigado, eu espero te ver em breve. Até logo e falou!